Seja bem-vindo à 95ª aula do curso de limites do canal Passo a Passo. Nessa aula, irei resolver esse exercício que vai ser o seguinte: calcule o limite de θ elevado ao quadrado sobre 1 menos o cosseno de θ quando θ tende a zero. Mas, antes de fazer isso, eu vou deixar um recado aqui para vocês. Todo o conteúdo presente aqui no canal Passo a Passo é gratuito, mas se vocês quiserem contribuir de forma voluntária com esse canal, vocês poderão fazer isso através desse Pix. Esse Pix estará presente na descrição desse vídeo. Agora, retornando para o exercício. Bom, primeiro passo, observe o seguinte. Se eu substituo na variável θ o valor qual o limite dela está tendendo, que é zero, eu vou ficar com zero ao quadrado sobre 1 menos o cosseno de zero. Agora, qual é o valor do cosseno de zero? Bom, se você se lembrar do círculo trigonométrico básico, aí que foi mostrado nas aulas de trigonometria, você deve lembrar que no círculo trigonométrico nós temos a abscissa x e a ordenada y do plano cartesiano. E deve se lembrar que o valor do cosseno de um arco é o valor de x no ponto que o arco se encontra no círculo trigonométrico. Logo, se eu quero saber qual é o valor do cosseno de 0 graus ou o valor de 0 radiano, basta chegar no ponto onde ele está no círculo trigonométrico e me perguntar qual é o valor de x no ponto que se encontra o arco ou de 0 graus ou de 0 radiano. Bom, ele está nesse ponto. Nesse ponto, o x é quanto? X é igual a 1. Então, o cosseno de 0 é 1. Portanto, eu tenho o quê? Cosseno de 0, 1. Logo, eu terei o quê? 1 menos 1. 1 menos 1, 0. 0 ao quadrado, 0. 0 sobre 0 é indeterminado. Então, observe. Para sair da indeterminação, eu vou ter que aplicar aqui algumas propriedades. A primeira vai ser a seguinte, vai ser a racionalização do denominador. Então, vou multiplicar em cima e embaixo, ou seja, eu vou multiplicar o numerador e o denominador dessa fração por 1 mais cosseno de θ. Então, vou ter limite de θ ao quadrado sobre 1 menos cosseno de θ vezes 1 mais cosseno de θ sobre 1 mais cosseno de θ. Aplicando a distributiva, no denominador apenas, eu vou ter o quê? 1 vezes 1, 1. 1 vezes cosseno de θ, cosseno de θ. Menos cosseno de θ vezes 1, menos cosseno de θ. Menos cosseno de θ vezes cosseno de θ dá menos cosseno ao quadrado de θ. Agora, cosseno de θ menos cosseno de θ dá 0. Então, vou ter 1 mais 0 menos cosseno ao quadrado de θ. No numerador, eu mantenho aqui o produto. Eu não aplico a distributiva. Próxima etapa. 1 mais 0, 1. Então, vou ficar com isso aqui no denominador dessa fração desse limite. Prosseguindo, irei aqui aplicar uma outra propriedade, só que agora relacionada às relações trigonométricas. Eu vou pegar aqui a primeira relação trigonométrica, que diz o quê? Seno quadrado de x mais cosseno quadrado de x é igual a 1. Vou isolar seno ao quadrado de x. Eu vou ter então que seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. Eu vou substituir no limite. Eu não tenho aqui 1 menos cosseno ao quadrado de θ. Eu não tenho que seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. Isso aqui também vale para θ. Ou seja, para a variável θ, a regra é a mesma. Então, eu tenho que 1 menos cosseno ao quadrado de θ é igual a seno ao quadrado de θ. Próximo passo, vou reescrever esse limite nessa forma aqui. Vou dizer então que limite de θ ao quadrado vezes 1 mais cosseno de θ sobre seno ao quadrado de θ quando θ tende a zero vai ser igual ao limite de θ ao quadrado sobre seno ao quadrado de θ vezes 1 mais cosseno de θ quando θ tende a zero. Vou pegar essa configuração e vou aplicar essa propriedade aqui. O limite de um produto é igual ao produto dos limites dos fatores. Logo, eu tenho que limite de θ ao quadrado sobre seno ao quadrado de θ vezes 1 mais cosseno de θ quando θ tende a zero vai ser igual ao limite de θ ao quadrado sobre seno ao quadrado de θ quando θ tende a zero vezes o limite de 1 mais cosseno de θ quando θ tende a zero. Próxima etapa, vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui o primeiro limite e vou reescrevê-lo nessa seguinte forma. Vou colocar aqui, limite de 1 vezes θ ao quadrado sobre 1 vezes seno ao quadrado de θ, quando θ tende a zero. Depois vou substituir o 1 por um quociente, ou seja, por uma divisão, que vai ser o quê? θ ao quadrado sobre θ ao quadrado. Por quê? Porque isso é igual a 1. θ ao quadrado dividido por θ ao quadrado dá o quê? Dá 1.
Se eu pego, ó, θ ao quadrado sobre θ ao quadrado vezes θ ao quadrado, vai dar o quê? Vai dar θ ao quadrado só. Novamente. Eu realizo aqui as operações, eu volto para a configuração inicial. Então, eu estou substituindo por algo que é semelhante. Vou fazer isso ó, no numerador e no denominador. Então, no denominador, eu vou ter o quê? Θ ao quadrado sobre θ ao quadrado vezes sin ao quadrado de θ. Isso no limite de θ tendendo a zero. No outro limite, eu vou substituir logo na variável θ, eu vou colocar o limite de θ está tendendo, que é zero. Então, eu vou ter 1 mais cosseno de θ. Então, esse produto aqui ó, vai ficar dessa seguinte forma. Eu tenho o limite de θ sobre θ, ou seja, limite de θ ao quadrado sobre θ ao quadrado, vezes θ ao quadrado, sobre θ ao quadrado, sobre θ ao quadrado, vezes seno ao quadrado de θ, quando θ tende a zero. Vezes 1 mais cosseno de zero, porque ó, substituir aqui em θ, vou colocar o limite de θ está tendendo, que é zero. Agora, lembrando novamente, ó, cosseno de um arco é igual ao valor de x no ponto que o arco se encontra no círculo trigonométrico. Cosseno de 0 graus é 1. Então, cosseno de zero vai ser igual a 1. Logo aqui eu vou ter o quê? 1 mais 1. 1 mais 1, 2. Agora, nesse limite aqui, onde eu tenho todo esse θ ao quadrado sobre θ ao quadrado, eu vou fazer o seguinte. Vou escrever agora nessa forma aqui, ó. Limite de θ ao quadrado vezes θ ao quadrado sobre θ ao quadrado, sobre θ ao quadrado vezes seno ao quadrado de θ sobre θ ao quadrado, quando θ tende a zero. Vou chegar aqui, vou pegar esse θ ao quadrado e vou destacá-lo. Então, vou ficar com essa configuração. Cheguei nessa configuração. O que eu vou fazer? Simples. Eu vou cortar esse θ ao quadrado com esse θ ao quadrado aqui. Por quê? Eu tenho θ ao quadrado no numerador da fração multiplicando. Eu tenho também no denominador da fração multiplicando. Eu posso dividir um pelo outro. θ ao quadrado dividido por θ ao quadrado dá 1. 1 vezes θ ao quadrado sobre θ ao quadrado dá o quê? θ ao quadrado sobre θ ao quadrado. Agora, θ ao quadrado sobre θ ao quadrado dá o quê? Dá 1. Porque θ ao quadrado dividido por θ ao quadrado dá 1. Então, vou ficar com limite de 1 sobre seno ao quadrado de θ sobre θ ao quadrado, quando θ tende a zero, vezes 2. Cheguei aqui. Próxima etapa. Vou aplicar outra propriedade operatória de limites, que diz o seguinte. O limite do quociente de duas funções é igual ao quociente dos limites dessas funções, desde que o limite do divisor seja diferente de zero. Então, aplicando, eu vou ter agora que limite de 1 sobre seno ao quadrado de θ sobre θ ao quadrado, quando θ tende a zero, vezes 2, vai ser igual ao quê? A limite de 1, quando θ tende a zero, sobre limite de seno ao quadrado de θ sobre θ ao quadrado, quando θ tende a zero. Isso tudo vezes 2. Próxima etapa. Cheguei aqui, vou lembrar dessa outra propriedade operatória de limites, que diz o seguinte, que o limite de uma função constante é a própria constante. Onde eu tenho isso? Eu tenho aqui, ó, limite de 1 quando θ tende a zero. Então, limite de 1 quando θ tende a zero vai ser 1. Então, já resolvi esse limite. Vou ficar com 1 sobre limite de seno ao quadrado de θ sobre θ ao quadrado quando θ tende a zero. Isso tudo multiplicado por 2. Próxima etapa. Vou lembrar das propriedades de potência das aulas de função integral. E vou pegar essa propriedade aqui, que diz aqui, ó, a sobre b elevado a n é igual a elevado a n sobre b elevado a n, sendo que b tem que ser diferente de zero. Tendo essa propriedade de potência, eu não tenho aqui, ó, no limite de seno ao quadrado de θ sobre θ ao quadrado, quando θ tende a zero, uma configuração que é semelhante aqui, ó, a elevado a n sobre b elevado a n. É o que eu tenho aqui, ó. Meu a aqui, ó, é seno θ, que está elevado ao quadrado. Meu b é θ que está elevado ao quadrado. Então, se a sobre b elevado a n é igual a elevado a n sobre a elevado a n, o oposto também é igual. Então, seno ao quadrado de θ sobre θ ao quadrado vai ser igual ao quê? A seno de θ sobre θ elevado ao quadrado. Logo, eu vou ter o quê? 1 sobre limite de seno de θ sobre θ, quando θ tende a zero, elevado ao quadrado. Isso tudo vezes 2. Próximo passo, vou lembrar dessa outra propriedade operatória de limites, que diz o seguinte. O limite da potência enésima de uma função é igual à potência enésima do limite dessa função para qualquer n inteiro e positivo. 2 é inteiro e é positivo. Então, vou aplicar a propriedade. Então, vou sair ó, dessa configuração, que é o que eu tenho aqui, para essa aqui. Logo, eu vou ter o quê? 1 sobre limite seno de θ sobre θ, quando θ tende a zero, elevado ao quadrado, vezes 2. Agora, cheguei nesse ponto,
vou lembrar do limite do trigonométrico fundamental, que diz o quê? O limite de seno de x sobre x a 0 é igual a 1. É algo semelhante ao que eu tenho aqui. Eu tenho aqui, ó, limite de seno de θ sobre θ quando θ tende a 0. A única coisa que muda aqui, ó, é a letra da variável. Portanto, isso aqui também vale 1. Logo, eu tenho o quê? Limite de seno de θ sobre θ quando θ tende a 0, pelo limite trigonométrico fundamental, é igual a 1. Se o limite está elevado ao quadrado, eu vou ter o quê? 1 elevado ao quadrado. Agora, 1 elevado ao quadrado é 1. 1 dividido por 1, 1. 1 vezes 2, 2. Então, esse aqui, ó, é o resultado final desse exercício. 1, 2, 3. Bom, gente, eu espero que vocês tenham compreendido aqui a resolução desse exercício. Mas caso tenha restado alguma dúvida aí da parte de vocês, escrevam aí nos comentários. Agora, se vocês tiverem gostado desse vídeo, não esqueçam de deixar o seu like. E se vocês também tiverem gostado desse canal, não se esqueçam de se inscrever nele. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos. Bom, gente, eu espero que vocês tenham compreendido aqui a resolução desse exercício. Mas caso tenha restado alguma dúvida aí da parte de vocês, escrevam aí nos comentários. Agora, se vocês tiverem gostado desse vídeo, não esqueçam de deixar o seu like. E se vocês também tiverem gostado desse canal, não se esqueçam de se inscrever nele. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos.